Nós ouvimos falar de você. Qual é a diferença entre a meditação na mesquita e a oração? Como você se sente? Como é sua vida de fé? O que você faz? Acredite. Quando eu ouvi falar do Islã pela primeira vez, eu realmente tentei muito. A espiritualidade é como um xamanismo Reiki, e eu tento despertar interesse. Em todas as religiões, ando e falo com Deus, pedindo-lhe para se manifestar. Eu sempre quis encontrá-lo. Nós nos sentimos mal porque eu tinha acabado de caminhar 1000 quilômetros e acho que me tornei mais sagrado. Mas eu fiquei mais sagrado e de repente os asiáticos começaram a correr e eu estava como, uau, isso é tão poderoso, você é incrível. Eu sei que gosto, mas acho que não é. Para mim, é uma boa religião para eles, mas eu acho que é. Pensei que fosse uma religião árabe, a religião dos árabes. Julian, obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite, estamos muito felizes por ter você. Eu quero começar com quem é Julian Drillon. Você pode me apresentar um pouco... Em direção à eternidade. Obrigado. Convite, Melá. Eu sou da França, tenho 40 anos. Passei toda a minha vida procurando por Deus. Quando era jovem, queria ser sacerdote. Nasci em uma família católica e naquela época estava tentando encontrar Deus em muitas experiências diferentes. Devagar você. Eu sei que estou começando a entender o Islã. Em relação à fé, como está a sua vida? Acredita que sim, um cristão porque a minha família me batizou. Quando eu tinha 2 anos, em algum momento, eu lutei porque eu deveria ser um monge, porque eu realmente gostava de religião e acho que ela deu sentido à minha vida. Uma criança, mas depois da minha família. Não me encorajaram realmente a buscar, eles me encorajaram mais a ser budista, ou pelo menos gostar. Então comecei a praticar meditação. Ele realmente me ajudou a me acalmar e experimentei muitos tipos de espiritualidade, como o Reiki, um método de cura do xamanismo, tentando despertar interesse em todas as religiões. As coisas que fazem você questionar suas crenças, se é um evento ou uma ideia, quando... Eu fui cantora por alguns anos. Nas Filipinas, esse era o meu sonho. Eu me lembro muito bem de estar em Hong Kong. Acabei de terminar um concerto em um festival de música. Eu toquei na frente do meu cantor favorito e eu pedi para ele vir ao meu concerto. Então eu me senti bem, humilde. Eu estava pensando que algo deve estar errado na minha vida. E eu não sei o que é, mas acho que não sou. Na verdade, de repente, algo me fez perceber que tinha boa vida e tudo mais. Tem alguma coisa faltando. Eu sei que não estou vivendo da maneira certa, não posso. O que aconteceu foi que o Trigger e eu decidimos caminhar 1000 quilômetros da fronteira espanhola em direção à costa oeste da Espanha. Foi uma jornada de 1000 quilômetros que me levou 30 dias. Foi uma experiência maravilhosa porque comecei a tentar refletir sobre Deus. Eu conheci muitos cristãos ao longo do caminho, então eu acho que isso é um grande negócio, porque eu falo com Deus enquanto caminho e eu pergunto a Ele sobre você. Eu sei que, para me mostrar na minha vida, eu quero encontrá-lo e acredito nisso. Caminhar faz parte disso. Como você se sente ao participar da sua jornada? Realmente encontrar Deus? Infelizmente, depois de caminhar 1000 quilômetros, eu realmente me lembro muito bem. Então você quer se tornar mais puro e sagrado, né? Então eu acabei de chegar ao Santiago de Compostela e eu participei da cerimônia. Um brasileiro veio em direção aos fuzileiros de bicicleta, ele me assustou um pouco, eu fiz um insulto para ele em brasileiro, ele também me respondeu algumas coisas ruins, e aí eu me senti mal porque eu tinha acabado de andar 1000 quilômetros e eu pensei em mim. Ficou mais sagrado. Então depois desse incidente eu percebi que andar não era suficiente, você precisa andar com algo real. Dê orientação sem magoar os sentimentos dos outros. Quando ouvi falar do Islã pela primeira vez, foi em 11 de setembro, quando comecei a prestar atenção ao Islã. A primeira pessoa que falou sobre o Islã, para mim, foi muito pública. E a primeira pessoa que me lembro foi um motorista de táxi. Eu estava em Abu, esperando por um avião para as Filipinas às 6 horas, e achei melhor ver a paisagem. Eu realmente não sabia. Então perguntei ao SMS o que eu poderia acessar aqui, e ele disse que tinha. Um Majid branco, enorme Majid, enorme. Então eu disse, vamos lá no caminho para esse Majid. Ele começou a tocar rádio. E lá eu gosto muito do som dessa música. Realmente gosto do meu cabelo. Eu disse que música é isso, que fala meu coração. Eu disse a ele parou o carro. Ele disse, irmão, isso não é música, ao Corão. Ele começou a pregar para mim o tempo dele. Ele disse, você sabe, eu realmente quero que você possa ser muçulmano. E a tua família, salve-te do fogo do inferno. E eu disse-lhe para esperar. Eu sei que ninguém vai para o inferno. Pela primeira vez na minha vida, um muçulmano me atraiu. De uma forma muito boa, né? O que é, na verdade, essa coisa?
Afetou-te, na sua frente, mais, tornar-se muçulmano. Eu acho que o que mais me afetou antes de eu ser alvo foi viver no sul do mundo porque eu sou do norte, eu sou da França. Meu DNA e minha raça é do norte. Mas se você, olha, mapa você, corta-o ao meio. 90% das palavras muçulmanas estão no sul de você. A África, Oriente Médio, o Sudeste Asiático, a Índia, o Paquistão estão todos lá, o Sul. Então, por causa do meu trabalho, eu viajei por todos esses países, eu vivi em todos esses países, então estou lá. No centro do mundo, o azan foi jogado na maioria dos países que visitei e sempre me impactou, como me lembro de um dia em que eu estava na Tanzânia ou jogava futebol com alguns africanos. Então eles precisavam de asiáticos para começar a jogar e eu estava como, uau, isso é tão poderoso, isso é incrível. Eu sei que gostei quando fui a Chipre. Hassan jogou em Nicósia e isso me afetou, como me senti puxado, mas acho que não foi. Para mim é uma religião, é bom para eles, mas eu acho que é. Religião dos árabes, como você está, convencido. O Islã é 100% real lá. Há duas razões pelas quais eu acredito que isso é 1% verdade. Uma é a verdade, porque o presente é a palavra de Deus, e eu percebi isso. E eu nunca soube que muitas coisas dizidas no Alcorão não foram descobertas até agora ou décadas atrás, e eu não posso acreditar. Eu realmente provei para mim que ela só pode ser a palavra de Deus, que ela só pode vir de Deus e não do profeta Muhammad. Mas é porque através da experiência eu experimentei alguns milagres, então eu vou compartilhar um com você. Então eu estava procurando por Deus e orando a Deus. Estou a rezar. Como? Um cristão ainda está lá, e há algum texto no YouTube sobre um olho, o Alcorão sobre a chuva, enquanto eu estava lendo que comecei a chover na minha janela por 10 segundos. Realmente como? Mas realmente só na minha janela. Nem em todos os lugares onde eu morava, no 30º andar, quando eu ouvi, eu entendi tudo o que eu me dei, as respostas que eu queria, e eu comecei a chorar, sinto que tenho sorte contigo, sabendo que tudo o que eu quero me mostrar está fora de dúvida, é que você quer uma resposta. Queres que chova aqui? Vá para o filho que você quer aqui e você vai para você. Logo depois dessa chuva, eu diria que este foi o momento decisivo da minha transformação. Este é o discurso do missionário americano Yusefus, mas há a oportunidade de trabalhar e conhecer juntos. Depois eu expliquei para um irmão negro no YouTube o que era entre a Bíblia e o Alcorão. Por que dizer que o Alcorão é a palavra de Deus e não a Bíblia? Ele expandiu tão bem que depois de 30 minutos eu peguei a machada. Como? Você sente quando eu peguei o cachada. Minha sombra, me sinto como $1 bilhão, como se alguém viesse e me dissesse, olhe para ti, acabei de me tornar muçulmano, certo? Sim, depositarei em sua conta bancária, mas você precisa dizer diante de todos que não é muçulmano. Direi às pessoas que lamento, não posso. Não quero que pensem que tenho 1 bilhão a mais que eu. A verdade é... Então... Como as pessoas ao seu redor reagem à sua transformação? Que a paz esteja contigo. Irmãos e irmãs, vemos que 80% de nossos espectadores, incluindo este vídeo, não se inscreveram em nosso canal como vocês fizeram. Saiba que somos uma organização sem fins lucrativos e anúncios foram desativados em nossos vídeos, então a única razão pela qual pedimos isso é para espalhar a verdade sobre o que parece. Um pequeno gesto quando possível. Sim, um meio de orientação para muitos. Agora vamos clicar no botão subscrever. Vamos juntos para a eternidade. As pessoas ao seu redor reagiram de que forma? Sei que minha conversão não agradou minha família. Quando disse à minha mãe que me tornaria muçulmano, não me importei com a reação dela. Foi a pior coisa que ouvi dela, mas acredito que com o tempo mudei sua percepção. Ela percebeu muitas coisas maravilhosas no Islã e viu a mudança para melhor em mim depois da minha conversão. Você tem dificuldade em orar 5 vezes por dia e em jejum e outras práticas do Islã? Sim. Depois disso? Depois que me tornei muçulmano, passei 1 mês orando 5 vezes ao dia. A primeira oração dupla foi a mais difícil, principalmente pela manhã, mas após entrar nesse hábito, nunca desisti. Sempre tentei manter a prática. 5 vezes ao dia ouvimos sobre a diferença entre meditação e oração e como você sente essas diferenças. Entre a meditação ou a meditação budista e a oração, tente esvaziar a mente enquanto você medita como budista. Quando você... Meditação para. Você muçulmano. Tente fazê-lo tadabbur. Tente refletir sobre a vida de Allah, então eu diria que é como a diferença. Esta é uma forma mais atraente de meditar. Uma forma proativa. Significa que você não está tentando esvaziar sua mente, mas está tentando preencher sua mente com pensamentos bondosos e bonitos para Allah, para seu Criador e para você. Tente refletir. Quem é você? Quem é Deus? Tente se conectar, enquanto o budismo militar é de certa forma mais quando você. Pessoal,
Tentem esvaziar o cérebro e deixar a verdade sair. Saiba que é assim. É uma ótima abordagem, mas você tem que ser alimentado com coisas boas. Não há necessidade de esvaziar o cérebro para alimentá-lo. É álcool outra vez. No próximo fim de semana ou algo assim, alguém se torna muçulmano depois de você. Depois que me tornei muçulmano, outras pessoas também se converteram e eu aceitei minha shahada. A história mais marcante foi a de um amigo japonês que conheci na Austrália aos 18 anos. Ele entrou num negócio comigo e perdeu dinheiro. Eu disse que perder dinheiro não importa tanto quanto aceitar o tempo de Deus. Depois, ele veio para a Malásia, aceitou a shahada e nós levamos sua esposa filipina. Eles se casaram na minha casa. Se você encontrar o Islã... Eu não viajei tanto, mas com minhas viagens por 50 países... Eu falo 4 idiomas e viajei bastante. Nos países muçulmanos, percebi como as pessoas eram incríveis e o legado do Islã é enorme. Eu queria fazer parte disso. O legado, que tipo? Agora estamos focados na Alice Media. A produção de mídia que eu dirijo em um projeto muito bonito sobre o momento do lucro Al-Salam é o nosso segundo documentário. O filme se chama Última Esperança e nós convidamos um convertido, 40. O Estado nos dá algumas entrevistas para conversar. O que eles têm a ver com o lucro? Eu sou como todo mundo, um amor diferente pelo profeta que amamos. Ele tem muitas razões para pedir justiça para você. Conhecendo sua coragem, gostaríamos de ter algumas entrevistas íntimas para entender como o profeta Mansar Salam influenciou cada convertido. Em Outro Caminho, o legado do tempo é imenso e precisamos de muitas pessoas para isso. Convidamos todos os convertidos para entrevistas e esperamos lançar o filme em 24 horas em Charlotte. Adicione como seu comentário final. Estamos prestes a enfrentar momentos desafiadores, com rumores de guerra, doenças e mais. Quero dizer a todos que mantenham a esperança. Chamamos nosso novo documentário de A Última Esperança, o Profeta. Não se preocupe, todos nós somos. A Umma do Profeta e todos nós. Pertencendo a uma, mesmo que tenhamos que passar por tribulações, as coisas vão ficar bem. Devemos sempre ser otimistas, devemos sempre ser positivos, porque temos os melhores lucros do mundo, os melhores e os mais amados por Deus,